A Ana está querendo conversar com a gente também. Ana, pode abrir teu microfone aí, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade de participar, deixando aí um forte abraço para o Adilson, meu querido amigo, pelo Gilval. Muito obrigada por ter intermediado, Nestor e demais colegas. Eu trago aqui uma reflexão, eu acho que é muito importante nesse fórum que tem sido muito bem conduzido. Parabéns pela iniciativa e eu espero estar nos demais também. Obrigada, Ana. Vai estar, sim. Em relação à problemática da aplicação das novas visões de segurança, principalmente nessas novas gerações. Eu trabalho na área industrial e na área acadêmica. Para quem não me conhece, eu trabalho na formação de novos engenheiros no Centro Universitário FEI, em São Paulo, né, em São Bernardo, e eu trabalho para engenharia civil, química, mecânica, produção, elétrica e têxtil. E quero compartilhar com todos os colegas a grande dificuldade que existe de, primeiro, fazer com que esses alunos que estão no último semestre, a um passo do mercado de trabalho, inclusive alguns já são efetivos, de, primeiro, entenderem de que existe uma grande diferença entre valor e prioridade quando a gente trabalha com segurança. Eu diria para vocês, meus caros amigos, de que 100% acredita que é prioridade. E quando a gente coloca isso em pensamento mais crítico, eles não conseguem enxergar de que quando você determina que é prioridade, ela vai estar sempre em função das circunstâncias, o que vai fazer com que sempre algo esteja acima da segurança. E eu sempre coloco um exemplo para as turmas de engenharia de uma forma geral, que imagine você trabalhando numa empresa de autopeças, que você fabrica uma peça que entra na linha de montagem da montadora. E, num determinado momento, uma máquina, que é o pulmão desse processo, quebra. Então, corre lá o engenheiro mecânico para poder fazer a primeira ação corretiva que vem na cabeça dele. Ele não tem tempo hábil para poder fazer um processo investigatório, para poder adotar a ação corretiva que, de fato, vai eliminar a recorrência da falha. Coloca a máquina em processo, porque o que está em jogo ali é entregar o produto na montadora. E aí vem também a dificuldade, meus caros amigos, de fazer com que essas novas gerações entendam a importância de trabalhar muito além do que preconiza uma norma regulamentadora. E aí eu escuto os colegas falando dessa nomenclatura, que o Gilval colocou muito bem, a questão dessa nomenclatura retrógrada, ultrapassada, que aponta no viés da culpabilidade quando a gente se posiciona em ato e condição insegura. E aí o meu amigo Josué trouxe também o quanto é complexo trabalhar com o ser humano. E aí, trazendo para fechar um pouco essas minhas ideias, quando eu coloco para eles o primeiro princípio, que errar é normal, a sua maioria me diz: então, professora, se eu for numa petroquímica e eu errar, fizer um procedimento que não foi feito, implementado de forma adequada, está tudo certo? Não, está tudo errado. Não é o errar é normal nesse sentido, do ponto de vista de permissividade, mas sim de entender que as pessoas vão errar em algum momento e que elas erram por N motivos e não simplesmente por uma única raiz. Era isso que eu queria contribuir aqui na nossa reflexão. Muito obrigada. Perfeito, Ana. Agradeço a tua contribuição. Também já trabalhei no setor têxtil, montadora,
Então, eu sei bem do que tu está falando. E até eu tenho uma pergunta aqui, que se você não se importar e quiser contribuir, quiser responder para a gente, vai muito no sentido da educação mesmo dos profissionais, né? Eu trouxe aqui, e gostaria de te ouvir, então, que competências, habilidades, conhecimentos que você, na tua visão, você acha que esses profissionais precisam para obter sucesso, num contexto das novas visões no mercado de trabalho? Eu coloco sempre na primeira aula, o meu plano de ensino está direcionado exatamente no tripé, ou seja, no chá, onde você tem as competências, habilidades e atitudes que serão adquiridas no transcorrer do desenvolvimento da disciplina. E quando a gente fala de conhecimentos, necessariamente tem que trazer o histórico da segurança e medicina do trabalho em nível nacional e internacional, trazendo todo essa contextualização para que essas pessoas consigam entender quais os desafios de um mundo globalizado focado no diferencial para poder garantir a realização de um trabalho seguro. E aí, então, passa por todo esse histórico, porque se a gente não passar por todo esse histórico, ele não consegue, por exemplo, entender qual é a diferença que existe entre gestão de riscos corporativos, mapa de risco, programa de prevenção de riscos ambientais, que foi substituído pelo gerenciamento de riscos ocupacionais, ou seja, ele faz uma salada porque ele acha que é tudo igual. Então, eu acho muito importante, do ponto de vista de formação de novos profissionais, tanto do ponto de vista de graduação quanto especialização em engenharia de segurança do trabalho, entender esse contexto nacional e mundial, para que ele possa enxergar de fato de que segurança não é uma coisa ou outra que eu tenho que fazer, que segurança precisa acabar com essa cultura do braço curto, perdoem a palavra, de copy-paste. Liga para o colega e fala, você tem o GRO aí? Manda para mim que eu só vou mudar o nome da empresa. Precisa acabar com isso, porque, na verdade, esses instrumentos são instrumentos gerenciais. E a segurança ela deve fazer parte da estratégia do negócio da empresa. Ora, esse olhar, lamentavelmente, ele não é passado num curso de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, onde as disciplinas elas são estanques, uma não conversa com a outra. Então, o profissional ele acaba ficando capenga. E aí, o que acontece? Quem é que acaba pegando esse chapéu dentro das organizações? Outras áreas que entendem que, primeiro, para você garantir o atendimento aos objetivos estratégicos da organização, você precisa saber quais são as possíveis incertezas decorrentes do contexto interno e externo. E, a partir daí, você implementar modelos de gestão que vão te auxiliar nisso. E, dentro desses modelos, está lá um pedacinho que são as NRs. Então, esse olhar é que eu entendo que seja o grande diferencial para os profissionais que trabalham na área de safety. Ou seja, está na hora de sair da caixinha do SESMIT e entender o seu real propósito dentro da organização. O olhar integrador, né? Um olhar mais sistêmico. A Sabrina levantou a mão, eu ia mesmo te chamar, Sabrina, eu vi que você chegou, e essa era uma pergunta para você também, se puder complementar. E, Ana, muito obrigada pela tua contribuição. Então, chegando, boa noite. Muito Boa bom, noite. Ana. Pensando aqui também como educadora, né? Também fiz uma formação aí, até conto porque fiz essa formação, porque assim, vamos pensar um pouco lá no passado, né? A gente colocando aquele momento dos treinamentos serem à distância, né? De serem consentidos dentro da legislação, que a gente pudesse fazer treinamentos à distância, como montar um plano de treinamento, né? Sendo que a parte
de pedagógica, vamos dizer assim, né? Não, a gente não tem essa formação. Então, fui buscar em função disso, mas encontrei um mundo muito mais amplo, né? Até na questão de trabalhar de uma forma que a segurança faça sentido para as pessoas. E foi aí onde comecei a perceber, assim, poxa, todo aquele tecnicismo, né, tá precisando de um embasamento maior, assim, em termos de relacionamento com as pessoas, para poder ter sentido. Então, veio todo um caminhar, e até hoje, e hoje eu já digo assim, ó, que a participação da área da segurança no trabalho, enfim, dos profissionais, né, é de fazer as coisas acontecerem no relacionamento, né? Então, muito a Dilson já me trouxe, e a gente se conversa, já conversou bastante sobre a questão de construir pontes de relacionamento, né? É uma expressão muito forte e, assim, bem, de fato, o que precisa ser feito, né? A segurança, ela acontece, a visão da segurança, assim, entre as pessoas, o permear dela, acontece nos relacionamentos. Então, a parte técnica, sim, ela é importante, mas o trabalhar a área e a percepção de segurança é junto com as pessoas. Então, é ali o conversar, o entender o que passa na mente, o como que o processamento do pensamento acontece, os vieses, e aqui a gente já traz um pouco da parte da psicologia social do risco também, o que é o risco, como as pessoas enxergam, a subjetividade. Então, essa parte que é o humano, entender o humano, faz parte do nosso trabalho, né? Então, foge o tecnicismo um pouco, mas se a gente consegue desenvolver essa proximidade pela questão humana, do entender como o humano processa o seu pensamento e de toda a sua base, sua subjetividade, a gente vai conseguir, sim, ter o técnico também desenvolvido. Mas, assim, não é a prioridade. Por tabela, a gente acaba construindo a parte técnica também, né? Mas é o trabalhar o relacionamento com as pessoas que vai me permitir que eles entendam o significado daquilo. E aí eles vão fazer as coisas que a gente está pedindo, de certa forma, né? Nós estamos construindo com eles, gerando um engajamento. Esse é o principal ponto, do trabalhar relacionamento com as pessoas para que eles percebam o significado daquilo que a gente está trazendo, ajudem a construir a forma de que aquilo pode ser feito, e aí eles vão estar engajados. Então, a gente vai conseguir que as coisas aconteçam até de certa forma por tabela, mas não, né, por entendimento de que aquilo funciona daquela forma e por isso eles vão estar participando com a gente. Então, digamos, trazer o ferramental de trato com as pessoas, de como as pessoas pensam, ele é fundamental também na formação do profissional. E isso hoje as escolas não trazem. Daí fica a falha, e é por isso que a gente foi buscar. Eu, no caso, fui buscar, eu tenho estudado questões sobre ética, sobre antropologia, muitas outras questões que são fora do técnico, né? E isso está trazendo um arcabouço bem razoável, bem interessante para colocar, né, em prática. E aí, conversando no dia a dia com as pessoas, assim, da minha equipe hoje, como faz diferença, né? Então, assim, tem sido bem relevante e sim, é diferente, é fora do que a gente veio, né, da nossa formação, é fora da formação, porque não tem hoje isso, né, vindo direto das escolas, mas é um caminhar próprio, né, hoje, que faz muito sentido e que vale a pena. Então, assim, recomendo muito quem puder ir por essas linhas, assim, de humanas, vamos chamar, vale a pena para ajudar a sustentar o técnico. Isso aí. Temos que ser protagonistas da nossa própria carreira, né, Sabrina? Isso aí, ser protagonista da carreira e estimular o pessoal a ser protagonista. Isso aí.